Bom, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre fósforo de nutrição mineral de plantas. E os discentes são a Adriele Martinello e eu, Gislaine Araújo. O fósforo na tabela periódica ele é encontrado como símbolo P, a massa atômica 31 e número atômico 15, e ele é considerado um macronutriente. Ele é encontrado no solo na forma orgânica, na fase sólida, na forma inorgânica, na solução do solo, na fase líquida. E suas formas são H2PO4 e HPO4. No material de origem, ele é encontrado na forma de minerais. A quantidade total de fósforo é relativamente grande. Entretanto, os processos geoquímicos e biológicos podem transformar fosfatos naturais em estáveis, e isso vai tornar o fósforo não assimilável pelas plantas. O fósforo ele é absorvido pelas plantas sob a forma de ânions, H2PO4, em solos ácidos e HPO4. Ele é um nutriente altamente dependente da acidez e umidade do solo. E o mecanismo de contato íon-raiz é por difusão predominantemente, ou seja, o fosfato vai estar disponível na solução do solo e aí ele vai entrar por difusão através dos pelos radiculares da raiz. As funções das plantas. Ele vai interferir nos processos de fotossíntese, na respiração, no armazenamento e transferência de energia, na divisão celular e no crescimento das células. Ele contribui para o crescimento prematuro das raízes, ajuda na qualidade das frutas, nas verduras, grãos e formação das sementes. E pelo fato dele interferir em vários processos vitais da planta, deve-se haver um suprimento adequado de fósforo desde a germinação, principalmente em plantas de ciclo curto. O fósforo na planta, ele apresenta uma grande mobilidade. E as plantas, quando jovens, absorvem maiores quantidades de fósforo, ocorrendo um crescimento rápido e intenso das raízes em ambientes com níveis adequados do nitrogênio, do nutriente. Bom, dando continuidade, eu vou falar da interação do fósforo com outros elementos no sistema solo-planta. O fósforo ele pode interagir com o nitrogênio de forma sinérgica, com a fixação biológica de nitrogênio, de forma negativa quando o fósforo está em pouca quantidade, pouco disponível na planta, porque a FBN ela precisa de ATP para realizar o seu processo. E esse ATP ele é proveniente geralmente do fósforo. E com o zinco, quando o fósforo está em grandes quantidades, ele vai fazer com que haja uma menor disponibilidade do zinco na planta, fazendo com que haja sintomas de deficiência de zinco, induzindo a deficiência de zinco. Processo de absorção, transporte, assimilação e redistribuição. O fósforo ele é absorvido na forma de H2PO4 e HPO42. Ele é absorvido melhor nas faixas de pH 4 e 8. Ele é pouco móvel no solo e sua absorção se dá melhor por meio de micorizas. E na planta, ele é rapidamente distribuído e faz parte de carboidratos, fosfolipídios, nucleotídeos, ácidos fosfóricos, moléculas energéticas como NADPH, ATP, ADP e AMP. Nessa imagem, a gente tem um gráfico que mostra essa disponibilidade com relação ao pH. Quando em pH 4, nós temos uma maior disponibilidade de H2PO4. Em pH próximo de 8, a maior disponibilidade é de HPO4. A razão entre o influxo, ou seja, a entrada adequada de nitrogênio, fósforo e potássio em raízes, é de 1 para 0,1 para 1, respectivamente. Porém, os teores disponíveis na rizosfera é de 1 para 0,01 para 1. E pelo fato do fósforo ele ser pouco móvel no solo, ele precisa de um mecanismo de absorção eficiente. Como a gente falou, o contato dele com a raiz vai ser através da difusão. Aí ele vai seguir uma rota simplástica, que é a rota de absorção, e a absorção na membrana plasmática vai ser via Sym-Port, que é através do H+, mais H2PO4. O fósforo, quando disponível no solo, ele entra por difusão, como eu falei anteriormente, e ele segue a rota simplástica. Para ele entrar na célula, ele precisa entrar contra o gradiente de concentração. Para que isso aconteça, ele precisa de uma energia da bomba de extrusão de prótons H+, fora da célula, que vai gerar um diferencial de potencial elétrico, onde interno vai ser negativo e externo positivo. Por que externo ele precisa ser positivo? Para que ocorra essa absorção via Sym-Port, que vai ter bastante hidrogênio fora da célula, que vai se juntar com o H2PO4, e com isso ele vai entrar dando realizando esse equilíbrio. Realizando o equilíbrio.
O fósforo, ele é redistribuído, na planta, o fósforo, ele é redistribuído através do floema. Seu suprimento externo limitado de fósforo, o fosfato das células mais velhas, é deslocado para as mais jovens. Por que isso acontece? Quando a planta observa que está tendo deficiência de fósforo, ela vai induzir que o fósforo das folhas mais velhas vão para as mais novas. Porque a maior concentração de fósforo é nas folhas mais velhas. Os sintomas de deficiência, eles são caracterizados nas folhas maduras por uma cor que varia de verde escuro a púrpura. Os sintomas principais são o crescimento lento, plantas raquíticas, folhas pequenas e muitas vezes verde escuro azuladas, e sob condições de deficiência, ao translocamento do fósforo das folhas mais velhas para as mais novas, como já falado anteriormente, e os sintomas de carência iniciam-se pelas folhas velhas, por causa desse translocamento do fósforo. E os baixos teores no solo, principalmente nos argissolos, e com elevada acidez, maior fixação, podendo provocar a deficiência desse nutriente na planta, porque o fósforo ele vai se ligar aos colóides do solo. Aqui nós temos os sintomas de deficiência in citros, onde nós podemos ver as folhas ficando amareladas, algumas já entrando em senescência na imagem lá de cima, e no fruto a gente vê a casca bastante espessa, e o centro oco, que também é uma forma de sintomas de deficiência. No milho nós temos as folhas púrpuras, que é um sintoma bem característico do fósforo, e na imagem de baixo a gente vê as plantas já no início do seu desenvolvimento raquíticas. Na soja nós temos o desenvolvimento das folhas, mau desenvolvimento, algumas entrando sendo necrosadas e outras já entrando em senescência, que é a de baixo. No tomate, a gente consegue observar bem nessa foto do meio as bordas ficando púrpura. No café, a deficiência de fósforo no café, ele não é muito comum. Para ele acontecer, ele precisa ser induzido. Essa indução geralmente acontece por causa de estresse hídrico. E aqui a gente também percebe a senescência de algumas folhas, elas estão amareladas. No morango, a gente vê a necrose entrando já em senescência e as folhas púrpuras. Na bananeira, a gente vê também a folha púrpura, algumas necrosando e um mau desenvolvimento. A cebola. Nas folhas mais velhas, adquire coloração verde clara a verde amarelada generalizada e há redução no crescimento das plantas, seguindo de necrose de coloração palha clara nas extremidades das folhas mais velhas. Na cana-de-açúcar. Cada cultivar vai ter um sintoma diferente. Isso vai depender muito da cultivar mesmo. Algumas vão ficar de cor púrpura, com essas pontinhas brancas. Outras vão ficar com um limbo foliar com roseado. E algumas vão ter a nervura central necrosando. No trigo, a gente consegue observar o desenvolvimento inicial afetado. Nessa imagem, a gente vê uma planta bem nutrida e a outra já com deficiência de fósforo, ela fica menor. E no cacho, a mesma coisa. No caso de sintomas de excesso de fósforo, é mais difícil de ser detectado, uma vez que ele bloqueia a absorção de outros nutrientes, como cálcio, magnésio, cobre, ferro, zinco, e é muito mais fácil de causar uma confusão com a falta de qualquer um desses outros elementos. Era isso que a gente tinha para falar e muito obrigada pela atenção.